Às vezes, o dia mal começou e já parece grande demais. Um simples toque do despertador, o barulho do trânsito, uma mensagem sem resposta. Tudo tão pequeno, mas tudo tão pesado. Como se cada gesto da rotina estivesse embebido de uma carga invisível, antiga, silenciosa. Como se a alma, exausta, estivesse tentando dizer algo que a mente ainda não tem palavras para nomear. E talvez seja isso mesmo. Talvez o que você chama de cansaço seja o corpo tentando te proteger de um incêndio emocional que você aprendeu a apagar com urgência, não com cura. E se a sua rotina não for neutra? E se aquilo que você faz todos os dias, acordar, trabalhar, cuidar, responder, silenciar, for um ritual inconsciente de sobrevivência? O corpo repete o que conhece. E o que ele conhece, na maioria das vezes, é o alerta, o excesso de vigilância, a adaptação silenciosa. Por isso, o dia a dia se torna um campo de batalha interna. E por isso, você se sente tão cansado, mesmo sem saber exatamente por quê. Quando tarefas simples se tornam exaustivas, não é porque te falta disciplina. É porque te sobra memória somática. Aquela sensação de estar sempre atrasado pode não ter nada a ver com tempo, mas com uma infância onde não havia previsibilidade, onde o afeto era inconstante, onde o seu mundo interno aprendeu a viver sob tensão. Atrasado não no relógio, mas na permissão de sentir, de ser, de existir com segurança. O corpo, sábio, tenta proteger você da repetição de uma dor antiga. Mas ele faz isso do único jeito que aprendeu, transformando rotina em autoproteção, tornando o comum em escudo, o repetitivo em anestesia. Por fora, parece só uma pessoa ocupada, mas por dentro é um ser em estado de sobrevivência. E você pode não perceber. Pode achar que vive normalmente, que está apenas cansado. Mas há um detalhe: seus hábitos falam, e eles falam alto. Roer unhas, procrastinar, comer sem fome, revisar obsessivamente as mesmas mensagens, dizer sim quando o corpo grita não. São pequenos gestos, mas todos têm raízes emocionais, todos têm histórias. O que parece só cansaço pode ser sobrecarga emocional sem nome. O que parece só hábito pode ser dor ritualizada. O piloto automático não é uma escolha consciente, é uma dissociação, um modo de existir sem sentir, de continuar sem mergulhar, de manter o corpo em movimento enquanto a alma espera, calada, por um pouco de escuta. E às vezes basta um comentário banal para acender um incêndio, uma palavra fora do tom, um olhar atravessado, uma pergunta inocente, e algo dentro de você explode, se fecha, se retrai. Você não entende por quê, mas sente, e sente muito. A memória implícita, como explica Bessel van der Kolk, age assim. Ela não pede licença, ela apenas reage. O corpo lembra antes que a mente compreenda, e muitas vezes ela nunca compreende. Por isso, antes de tentar controlar o emocional, talvez seja preciso mapear as sensações, escutar o que pulsa por dentro, nomear o que arde no peito, o que aperta na garganta, o que treme no estômago. Sentir não é um erro, é a primeira forma de linguagem que tivemos, mas a racionalização chega rápido. Eu já devia ter superado isso. Não faz sentido sentir tudo isso agora. Preciso ser mais maduro. Frases como essas são tentativas de silenciar um chamado interno. Como diz Gabor Maté, não somos reativos ao presente, somos leais ao passado. Leais à criança que não foi ouvida, ao medo que foi banalizado, à dor que teve que ser escondida para que o amor continuasse vindo, mesmo que pouco, mesmo que torto. Racionalizar os gatilhos é como tentar apagar o alarme sem entender o incêndio. A vergonha por ainda sentir isso não é sinal de fraqueza.
é sinal de repressão emocional. E talvez você não precise mais disso. Mas é difícil reconhecer essa verdade quando até mesmo a espiritualidade vira fuga, quando o mantra vira armadura, quando a prática de luz ignora as sombras. A espiritualidade performática, aquela que exige que você vibre certo, pense positivo, esteja grato o tempo todo, só reforça a fragmentação interna. Cura de verdade não exige performance, exige presença. Cura de verdade começa quando você se permite estar inteiro, inclusive na dor, inclusive na dúvida. E o corpo, sempre ele, vai avisando. Com dores que voltam sem explicação, com insônia que nenhum chá resolve, com cansaço que não passa com descanso, com irritabilidade por coisas mínimas. Cada sintoma é um sussurro, um bilhete da alma. Estou aqui, ainda dói. O corpo não falha, ele comunica. Ele tenta te lembrar daquilo que sua mente já quis esquecer. Sua rotina talvez seja o maior espelho da sua história emocional. E talvez o trauma seja o verdadeiro gestor da sua agenda. Por isso você vive resolvendo o que não importa. Por isso você está sempre ocupado, sempre conectado, sempre com pressa. A hiperprodutividade é um disfarce sofisticado para a fuga emocional. Gabor Maté nos lembra: o trauma cria ocupações para evitar o contato com a verdade. E sua lista de tarefas pode ser só a lista das suas fugas. Mas há um caminho de volta. Um caminho que começa com uma prática simples. 2 minutos por dia. O check-in corporal. Parar, respirar, sentir, não interpretar, não corrigir. Apenas estar com o que há. O corpo sabe quando é ouvido. E quando é ouvido, ele começa a se autorregular. Porque o trauma é como um termostato emocional. Ele tenta manter a dor conhecida, porque o conhecido é mais seguro do que o bem-estar desconhecido. A dor se torna familiar, o bem-estar estranho. E mudar, por mais desejado que seja, pode parecer perigoso. Mas só quando reconhecemos o padrão, podemos escolher. Podemos aquecer ou esfriar o ambiente interno. Podemos reprogramar o ciclo. E aqui, talvez você se pergunte: por onde eu começo? Comece escutando. Gabor Maté nos ensina: o que te feriu não foi o que aconteceu, mas o que você teve que abandonar em si para sobreviver. Bruce Lipton nos lembra: 95% da sua rotina é regida por crenças subconscientes. A reprogramação começa pela escuta do corpo, pela percepção, pela presença. Gatilho emocional não é inimigo. É um lembrete, uma bússola, um ponto de reencontro com uma parte sua que ainda espera ser vista. Se este vídeo trouxe algo para você, conte nos comentários. Sua jornada pode inspirar quem ainda não se atreve a aparecer. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. E nunca se esqueça: reação automática, sensação corporal, memória possível, não para corrigir, mas para lembrar. Seu corpo é seu diário mais fiel. E talvez o que dói hoje seja exatamente o que vai te curar amanhã.